ciência é a grande luz da humanidade. E no Brasil, existe uma força científica ativa e integrante da sociedade chamada SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que há 70 anos atua em defesa da educação, do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento sustentável do país. A SBPC foi fundada em 8 de julho de 1948 em São Paulo por cerca de 60 cientistas reunidos na Associação Paulista de Medicina. Posteriormente, essa data foi estabelecida como o Dia Nacional da Ciência. Nessa época, pós-Segunda Guerra Mundial, os institutos e universidades brasileiros enfrentavam uma crise muito séria, que motivou esse encontro. Liderado pelo médico e farmacologista Maurício Rocha e Silva, pelo médico José Reis e pelo biólogo Paulo Savaia. Esse movimento tinha a intenção de dar força e representatividade à comunidade científica. Durante a ditadura militar, a entidade foi um grande polo de encontros, trocas de experiências e conhecimentos, se tornando a grande voz da ciência e da educação nacional. E a SBPC entrou no palco dos debates nacionais. Foi um período que consolidou a SBPC como uma chama de esperança dos ideais científicos. Sua estrutura se fortaleceu e a entidade conquistou um papel de liderança nas lutas por melhores políticas públicas, pela democracia e em defesa do desenvolvimento sustentável do país. Uma de suas contribuições mais expressivas foi a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia em 1985. Também foi uma das responsáveis pela inclusão de um capítulo dedicado à ciência e tecnologia na Constituição Federal de 1988 e colaborou com os temas ligados aos direitos sociais e meio ambiente e educação. A SBPC é parte da sociedade e seu objetivo é lutar para que a ciência e a educação sejam parte da vida de todos, pois acredita que ciência não é gasto, é investimento. Hoje, a SBPC representa milhares de pesquisadores, estudantes e amigos da ciência e integra mais de 140 sociedades científicas de diversas áreas do conhecimento, muitas delas fundadas no seio da entidade. Seus holofotes estão voltados a 5 pontos principais: colaborar com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, lutar pela qualidade e universalidade da educação, defender os interesses dos cientistas, promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações e divulgação da ciência, lutar contra os obstáculos que impedem o progresso da ciência, propondo políticas públicas para o desenvolvimento do país. A SBPC tem uma rica história de contribuição ao desenvolvimento científico e social do país, propondo e apoiando leis como o Código Florestal, a Lei da Biodiversidade e o Marco Legal da CTI, angariando recursos para ciências com manifestações do Congresso e nas ruas, e também promovendo a popularização do conhecimento científico em suas reuniões anuais e regionais por todo o país. Hoje colhemos os frutos de 70 anos de trabalho dessa entidade que acredita no Brasil. Integra a sociedade e convida as novas gerações a cultivarem a curiosidade e o amor ao saber. Os 2 grandes motores do progresso humano. SBPC, 70 anos. Ciência e educação. Ontem, hoje, amanhã. Bem, bom dia a todas e todos. É com grande prazer que eu hoje apresento essa conferência do Ronaldo Pilate. Embora muitos já o conheçam, eu gostaria de dar alguns dados aqui. Ele possui doutorado em psicologia pela Universidade de Brasília, ou seja, ele é meu colega, embora eu seja da sociologia da UNB. É professor associado do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações da UNB, que tem conceito 6 na CAPES. Suas pesquisas nessa área de psicologia social tratam, sobretudo,
de processos básicos de cognição social, atitudes implícitas, psicologia social experimental, comportamento pró-social, comportamento desonesto, jeitinho, desenvolvimento de crenças, preconceito religioso e desenvolvimento de medidas implícitas e explícitas sobre processos psicológicos. Todos os temas da maior relevância e da maior importância no momento atual. Ele foi editor associado e editor-chefe da revista Psicologia, Teoria e Pesquisa em Quequalis A1, entre 2008 e 2003. Foi diretor da Sociedade Brasileira de Psicologia em 2 mandatos, 2014, 2015, 2016, 2017. Também foi do Conselho dessa mesma associação entre 2018 e 2019 e atualmente é presidente dessa Sociedade Brasileira de Psicologia. Queria destacar também que ele é autor do livro Ciência e Pseudociência, porque acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar. Bem, esse livro ele foi eleito entre os 5 finalistas na categoria Ensaio Ciência do Prêmio Jabuti de 2019. Eu diria que, desde que eu participo do Fórum de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Letras, e atualmente na vice-presidência da SBPC, eu tenho contado com a parceria e a companhia de Ronaldo Pilate em inúmeras lutas. E, sobretudo, eu queria destacar, ele tem dado uma contribuição muito importante na luta pela regulamentação da ética na pesquisa em ciências humanas. Bem, então, eu agora queria passar a palavra para Ronaldo, que vai tratar aqui justamente de um dos temas que é objeto das suas pesquisas, compreensão pública do pensamento científico, a psicologia das crenças. Bem, Ronaldo, queria passar a palavra agora a você. Perfeito. Fernanda, muito obrigado por sua gentil apresentação e também por ter aceito fazer essa atividade aqui conosco nessa conferência no âmbito da 72ª reunião anual da SBPC. É efetivamente um prazer estar aqui dividindo essa oportunidade com você. Como você bem ressaltou na sua apresentação, companheira de alguns anos aí de várias lutas na área de ciências humanas, sociais aplicadas, letras, linguística e arte, né? Nós compomos e estamos atuantes aí no fórum. Então, muito obrigado, Fernanda. Eu, quando fiz a proposta para o ano passado ainda, já está fazendo um ano, completando um ano, nesse ano tão longo que nós estamos tendo, né, por conta da pandemia, dessa proposta, dessa atividade, dessa conferência, né, a ideia é que a gente pudesse discutir um pouco desses assuntos nesse evento tão importante da ciência brasileira, que é a reunião anual. Então, é um prazer poder estar aqui nesse momento, compondo a programação, agora nesse formato que a reunião anual da SBPC tomou, com as atividades remotas, online, né, que estão sendo feitas desde setembro, né, na primeira semana de cada mês, e agora, nesse mês de dezembro, nós entramos na última semana dessas atividades. Então, essa é uma atividade proposta pela SBP como uma entidade que compõe, né, que há muitas décadas ela é filiada e vinculada como entidade da SBPC, como entidade científica parceira da SBPC. É um prazer, a gente sempre participa e procura ter uma interação muito profícua com a SBPC, porque a gente acha que esse fórum é efetivamente fundamental para a gente poder propiciar e mover a ciência brasileira para frente. E eu queria, antes de começar a falar, ressaltar que, como a Fernanda bem pontuou, né, a proposta aqui tem a ver com as minhas ações de pesquisa, né, com as minhas ações de pesquisador individual. Então, vou apresentar aqui essas questões
não dizem respeito propriamente à entidade, né? Ainda que a posição da SBP, evidentemente, ainda que eu esteja hoje em dia presidindo a SBP, né? Acho que é bom só fazer esse preâmbulo aqui, dizendo disso, porque é uma temática que ela é efetivamente central na minha ação de pesquisa, que inclusive culminou numa decisão minha de alguns anos atrás de escrever um livro de divulgação, que é esse livro que Fernanda cita, né? Que parte das questões que vão ser aqui abordadas tem a ver e são abordadas também no livro Ciência e Pseudociência, né? Então, eu fiz essa escolha para tratar desse tema de uma maneira acessível, né? Esse é o propósito. Quem disse um livro é acessível é quem lê, evidentemente, não é quem escreve. A gente pode até escrever com essa intenção, mas é quem lê que vai poder apontar isso para a gente. E para um público amplo, né? Eu acho que esse é um assunto muito importante. Então, eu quero também comentar, aproveitar esse primeiro início dessa fala, para dizer que eu estou aqui para fazer um conjunto de, talvez, provocações e reflexões para a comunidade científica sobre o trabalho de comunicação, de promoção da comunicação pública da ciência, né? Eu não vou necessariamente apresentar aqui, longe de mim querer ser prescritivo ao ponto de apresentar receitas de bolo de como é correto fazer as coisas, ou como elas deveriam ser feitas, mas eu quero apresentar um conjunto de conhecimentos que nós temos produzido no âmbito da pesquisa em psicologia e outras áreas, né, nas ciências cognitivas, o que utilizam uma matriz de compreensão cognitiva e comportamental para poder estudar e compreender o comportamento humano, um conjunto de conhecimentos que dão, acho que, diretrizes que são importantes para a gente tratar do assunto da comunicação pública da ciência. Então, o enfoque está muito mais associado a isso, né, e a essa proposta, e eu entendo como essa ação de provocar reflexão do que é que nós podemos, utilizando esse referencial, a gente aprimorar, né, esse processo tão fundamental de comunicação pública da ciência, né. Eu queria pedir para a secretaria, Kelly, se habilita meu compartilhamento de tela, que eu não estou conseguindo fazer aqui, por favor. Eu também, aproveitando, como a Fernanda já apontou, desculpar aí o início, mas a gente teve esses probleminhas técnicos para operar. Agora sim, agora eu estou conseguindo aqui. Vou compartilhar minha tela, tem algum conjunto de slides aqui que eu quero apresentar e compartilhar com vocês, né? Bom, então, está aí o título, né, dessa palestra, né? Eu fiz essa proposição falando um pouco sobre esse subtítulo, né, que tenta situar a ideia da psicologia das crenças. Eu vou, então, desenvolver um pouco aqui e apresentar um pouco do que a literatura contemporânea tem nos dado de contribuições para compreender como as pessoas desenvolvem e elaboram crenças. É importante vocês entenderem, quem está ou assistindo agora, ou que vai ver essa conferência depois aqui na gravação, que o uso ou emprego do termo de crenças aqui, ele não é necessariamente focado para um tipo específico de crença, ou crença religiosa, ou crença científica, né? Eu estou falando sobre um recurso que nós utilizamos, que tecnicamente em psicologia a gente nomeia de crença, que diz respeito a um conjunto de conhecimentos que as pessoas adquirem, estruturam e vão utilizar isso para explicar o mundo que está à volta dela. Então, ou ela mesma, sobre o próprio comportamento. Então, o uso do termo crença aqui, ele tem esse sentido um pouco mais amplo, né? E a ideia é discorrer um pouco sobre isso. De maneira nenhuma eu vou ser exaustivo para falar sobre todos os modelos de elaboração de crença que a psicologia já fez, vou fazer um recorte daquilo que me parece ser útil para o tema específico de compreensão pública do pensamento científico, tá? Então, vamos lá. Os objetivos da apresentação aqui, dessa fala, e que a ideia é que a gente finalize um pouco antes aí das 10 horas para dar oportunidade de alguma interação, se assim for de vontade de quem está apresentando, e postar alguma pergunta ou questionamento aí no chat, né, que depois a gente vai tentar centralizar isso para responder. Mas os objetivos são, então, né, primeiro, focar ou discutir essa questão, assumir esse tema de que a comunicação pública da ciência, ele é um assunto, um tema fundamental por diversos motivos diferentes. Eu acho que, em especial, para a comunidade científica de maneira ampla, de todas as áreas do conhecimento, como é o fórum da SBPC, né, porque diz respeito a um processo de educação da população, de certa forma, né, também diz respeito, acho que nesse momento de pandemia, eu vou fazer muitas essas associações aqui, né,
diz respeito a algo fundamental sobre o alcance e efetividade das políticas públicas em diversas áreas. Hoje tivemos, né, pela manhã, notícia de que o Reino Unido ele habilitou aí o processo de vacinação com uma das vacinas, né, especificamente já para a semana que vem. A gente está falando de uma política pública, então, que nós vamos ter no Brasil, que muito brevemente, talvez já devêssemos estar passando por isso, né, ter um plano de como fazer a vacinação da população em relação a Covid-19, né? Esse é um assunto de política pública e a comunicação pública da ciência tem um papel fundamental aí para poder aumentar a chance que a população tenha adesão a uma política pública como essa, né? Além dessas questões de política pública, esse assunto é fundamental também para as questões associadas ao financiamento da ciência. Nos últimos anos no Brasil, nós temos vivido um processo sistemático, pelo menos nos 5, 6 últimos anos, de redução e corte do investimento público do financiamento da ciência. E o assunto da comunicação pública da ciência me parece ser muito importante nesse contexto também do financiamento. Então, é um assunto que é transversal a todas as áreas do conhecimento científico e que tem um papel e um caráter muito importante, né? Mas o meu ponto aqui, talvez principal da minha fala, ele está bastante associado à ideia de que nós temos uma necessidade de entender que essa comunicação pública da ciência ela não pode ser restringida efetivamente a se comunicar o resultado do conhecimento científico. Então, esse é um dos convites que eu vou fazer aqui para a gente poder entender ou ampliar o conceito de comunicação pública da ciência para além da ideia do conhecimento, daquilo que a ciência produz, daquilo que a ciência divulga e atribui o predicado de científico para esse conhecimento, né? É muito importante a gente divulgar e trabalhar também de maneira combinada algo que qualifica, então, esse predicado, que é o que eu vou chamar aqui ao longo da apresentação, que eu tenho chamado de pensamento científico. Então, essa comunicação pública deve envolver o conhecimento científico em si, mas também a maneira pela qual a ciência produz esse conhecimento. Então, é o meio que a ciência faz isso, né? E é o que eu estou nomeando de maneira mais ampla aqui de pensamento científico, né? E para isso, então, essa apresentação ela tem como objetivo descrever um pouco dos mecanismos básicos da cognição de quem recebe a comunicação científica. Então, o enfoque aqui ele vai estar muito voltado no recebedor da comunicação científica, que nesse caso, como é comunicação pública, é a população em geral, né? E eu julgo que isso é muito importante porque, conhecendo e trabalhando com esses aspectos e esses princípios, nós podemos aumentar o nível de efetividade da comunicação pública da ciência para alcançar aqueles propósitos e objetivos que eu já comentei aqui no começo, né? Bom, um pouco do contexto do tema, né? A gente vive um momento muito relevante no âmbito mundial, e brasileiro também, de um processo de negação da ciência, né? De negação do conhecimento científico. Negação daquilo que a ciência apresenta como resultado do seu trabalho, bem como uma negação do próprio processo de pensamento científico. Então, acho que essa negação ela envolve várias dimensões e vários aspectos. Tem muitas ocorrências diferentes que evidenciam hoje em dia para a gente esse tipo de ação de negação, né? Por exemplo, nós temos muito visto de maneira recorrente uma série de encontros sociais, que eu estou chamando aqui de maneira ampla, né? Mas que são encontros de validação de crenças, eu estou usando estranhas aí bem entre aspas, né? Que vão ocorrer pelas redes sociais e meios de comunicação digital. Então, esses meios, eles possibilitaram o encontro de grupos de pessoas que atribuem ou endossam, né? Ou sustentam crenças de negação. Esse é um aspecto muito importante nesse âmbito, né? E eles se encontram, então, nesses ambientes virtuais sociais e têm amparo ou validação do seu próprio comportamento, das suas próprias crenças. Então, esse é um aspecto muito importante que a gente tem que levar em consideração sobre o contexto atual desse tema. Eu costumo dizer, quando abordo esse tema, que pessoas que defendem uma ideia, né, de que o planeta não é um geóide, mas uma planitude, né, defendem a ideia da Terra plana, existem há alguns milênios na história da humanidade, mas a gente teve uma intensificação desses encontros sociais
por meio dessas redes. Isso é um fenômeno recente, e a gente tem que levar isso em consideração. Também acho importante a gente contextualizar o tema, porque o processo de negação da ciência também passou a ser agenda política de alguns grupos, sobretudo grupos emergentes, grupos políticos emergentes, que têm na ideia de negação, ou de combate, ou de busca de visões alternativas à ciência, com várias motivações diferentes. Aqui é muito amplo o espectro desse ponto que eu estou comentando aqui agora, mas que também fazem parte de uma ação coordenada de negação, no sentido, inclusive, de angariar apoio político, né? Então, da população. Então, tem um elemento aí que eu acho que ele é importante, eu acho que a gente deve entender esse contexto e também situar essa discussão de como aumentar a eficiência da comunicação pública da ciência, levando em consideração esses aspectos contextuais fundamentais para entender o ponto em que nós estamos atualmente desse assunto e desse debate, né? Mais do que nunca, então, nesse contexto, a gente precisa aplicar conhecimento científico à comunicação pública da ciência. Tá? E eu estou aqui com a proposta, então, com a ideia, né, de se tornar essa comunicação mais efetiva, né, evidentemente, mas lançando mão dessa ideia de compreender cientificamente a cognição de quem consome a informação científica como um aspecto importante de se bolar estratégias de comunicação que venham a ser mais efetivas, né? Então, essa é uma premissa aqui do porquê provocar um pouco essa discussão. E essa conferência tem esse caráter, não estou aqui propriamente com o propósito de fazer a apresentação do estado da arte, mas de provocar reflexões em todos os colegas da comunidade científica de como é que na nossa prática de atividade de comunicação, seja ela da magnitude que nós temos, a gente possa levar em consideração esses aspectos para tentar ter uma comunicação mais eficiente. Então, tendo esses elementos como preâmbulo, a ideia é falar um pouco sobre das noções de cognição que são aplicadas à comunicação da ciência. Mas antes da gente entrar lá nesse aspecto, né, dessa descrição, que vai ser a principal parte dessa apresentação, eu queria chamar a atenção para todos para um ponto de partida que tem a ver com a compreensão contemporânea da cognição, que ele é fundamental. Eu gosto muito dessa síntese que esse psicólogo cognitivo, psicólogo social, como ele se define muitas vezes, Daniel Kahneman, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2002, ele sintetiza em relação a essa compreensão, né? Então, o preâmbulo, o ponto de partida que eu convido todos a terem em mente ao longo dessa fala, é de que existe, a gente assume, então, que existe uma limitação desconcertante da nossa mente, né? Veja, que aí o sublinhado e o destaque por minha parte, né? Que a nossa confiança excessiva no que acreditamos saber e nossa aparente incapacidade de admitir a verdadeira extensão da nossa própria ignorância e, consequentemente, né, reconhecer e lidar de maneira adequada com a incerteza do mundo em que a gente vive. Então, para a gente ter uma visão, uma tentativa de enfoque de eficiência de como a comunicação pública na ciência ela vai funcionar por uma cognição que tem esse conjunto de características, a gente deve levar em consideração e partir desse tipo de compreensão. Então, essa incapacidade, primeiro, o excesso de confiança, né? E uma baixa capacidade da cognição humana em lidar com informações com alto grau de incerteza, e quando a gente fala de conhecimento científico e falando nas diferentes áreas sobre a complexidade da determinação dos fenômenos, a pandemia é um exemplo disso, né? O que ocasiona, o que determina um processo de transmissão do vírus, da maneira como ele transmite, como ele se propaga na população, tem um conjunto muito grande de fatores associados a isso, o que dá uma complexidade grande para esse fenômeno, né? E a gente vai lidar naturalmente com fenômenos muito complexos, com alto grau de incerteza daquilo que a gente consegue dizer ou predizer sobre eles. E a nossa cognição, de maneira do que vem de fábrica, digamos assim, ela tem uma dificuldade grande em lidar com esse conjunto de informações complexas, né, que lidam com incerteza. Então, a cognição é uma estrutura evoluída, né, na espécie para entender o mundo e nos dá diretrizes para navegar nesse mundo, né? Tem como tendência, como foco de funcionamento, a busca por explicações. A identificação de causalidade na cognição humana é um mecanismo, um processo muito importante, aí, central, né? Por exemplo, com a busca de padrões causadores dos eventos e fenômenos. Então, a busca por explicações de origem causal dos fenômenos que estão à nossa volta, eles são algo que a cognição, nós
quando começamos a interagir, né, desde o início do processo de formação da cognição de cada um de nós, esse tipo de busca e de identificação de relações de causa e efeito no ambiente é algo fundamental para estruturar o conhecimento, e isso tem a ver com a formulação das crenças que a gente produz para entender o mundo, né? Sem esquecer, claro, dando uma breve menção sobre isso, de que essa cognição ela evoluiu para lidar com um conjunto de adaptações, pressões adaptativas na história evolutiva da espécie, que foi extremamente eficiente para a espécie evoluir e chegar onde estamos, né? O ponto de estarmos tendo aqui essa conversa nesse momento, né? E essas pressões adaptativas, então, foram muito eficientes para criar uma cognição muito eficiente para lidar com as pressões adaptativas, mas é claro que com a complexidade de muitos fenômenos que, depois da modernidade, né, a ciência começa a estudar de maneira muito mais intensificada com a aplicação do método, né, a gente nota um descompasso entre essa capacidade da cognição e o entendimento da complexidade dos fenômenos e dos fatores, né. E um outro elemento, só remetendo um ponto de contexto que eu já coloquei, que a evolução da nossa espécie não acontece, essa cognição ela não evolui num vácuo social, ela evolui graças a um processo de socialização, então a cultura, o gregarismo cultural da espécie é algo fundamental também como pressão adaptativa dessa cognição, e isso tem a ver, então, com a ideia da importância que as normas sociais elas vão ter para guiar o nosso comportamento, né? Quando eu falo em validação, eu comentei isso um pouco antes, né? Os grupos de mídias sociais que você encontra pessoas que têm crenças como as suas, onde essas crenças são validadas, muitas dessas crenças negacionistas do ponto de vista de conhecimento fático, científico que a gente já tem, eu estou dando um enfoque sobre essa dimensão gregária, né? E essas normas sociais são um papel muito importante de transmissão, então, desse conjunto de conhecimentos e de validação de crenças, né? Então, de certa forma, a gente também tem que entender que, na sua origem, muitas das normas sociais, elas têm um conjunto de regras que elas nasceram de maneira arbitrária. Eu acho muito interessante para discutir um pouco essa questão do gregarismo e da importância do gregarismo para a constituição da evolução da própria espécie, né, e da ideia de norma social como regra arbitrária. Um exemplo que eu acho que os colegas de antropologia estudam muito isso e são muito mais até qualificados para contar um pouco desses elementos do que eu, mas eu acho um exemplo muito importante da gente ter em mente, que é a ideia da preparação da mandioca brava por grupos indígenas, que a partir do momento de se experienciar o procedimento de você fazer o manejo dessa alimento para você poder consumi-lo sem risco, né, para os indivíduos, né, você teve gerações que fizeram esse processo e transmitiram essa informação para gerações futuras, né, e é o tipo de rito ou de processo que ainda é implementado hoje para você poder purificar a mandioca brava para ela não ser tóxica para o consumo, né, e que é um exemplo de como a cultura ela acabou desenvolvendo ações e regras que foram transmitidas, que no início, no processo inicial, tinham um caráter arbitrário, certamente, mas que são instituídas e transmitidas para permitir a interação do indivíduo com o próprio ambiente, né? Então, todos esses elementos, o que eu quero enfatizar aqui é que essa estrutura cognitiva, ela só existe, só acontece graças a essa possibilidade de interações sociais em diferentes níveis, né? Essa coevolução entre a estrutura genética humana e a própria cultura em onde ela estava inserida. Então, essa cognição com essa característica é extremamente eficiente para uma série de coisas, mas limitada para uma série de outras. E o conhecimento dessas limitações, na minha avaliação, tem um papel fundamental para a gente poder propor ações de comunicação pública da ciência mais eficientes. Então, a literatura recente aponta ou descreve o que se convencionou chamar, ainda que esse termo seja um pouco limitante, eu diria, de vieses cognitivos, mas que são meios de funcionamento da cognição que acabam produzindo ou aumentando a chance de erros de entendimento e de formação de crenças de explicação do mundo falaciosas ou que não se ajustam às evidências empíricas. Então, há um conjunto de vieses bem descritos na literatura, como a ideia do viés de confirmação, que é a nossa tendência
de observar apenas para as evidências que confirmem aquilo que a gente já acredita, eventualmente, né? Ou a ideia do melhor do que a média, que é um viés em que a gente tem uma tendência a superestimar a nossa própria habilidade, achamos que nós somos melhores do que os demais, ou a ideia do otimismo irrealista, onde você avalia em prospecções de futuro uma tendência a avaliar mais positivamente do que negativamente os eventos que vêm pela frente. Enfim, há vários outros, a literatura, inclusive, propõe um suposto códex, né, com mais de 180 desses vieses descritos, mas é importante a gente entender que o que se chama na literatura de viés, eu acho que essa é uma compreensão ampla, relevante, cuidadosa também, na minha avaliação, na verdade, são subprodutos da maneira como essa cognição evoluída, ela funciona, né? Então, ela é muito boa, ela permite uma série de potencialidades para os indivíduos, mas, ao mesmo tempo, esses subprodutos do funcionamento acabam podendo potencializar, por exemplo, ações de negação científica, né? Que é um ponto aqui importante para a gente. E um aspecto, um mecanismo que é muito importante para a gente entender nesse âmbito, e que se o comunicador da ciência não tiver conhecimento dele, não souber lidar com ele, eu acho que a gente minimiza muito a nossa potencialidade de comunicação efetiva da ciência, que é a ideia do raciocínio motivado. Vou falar um pouco mais sobre esse processo, porque eu julgo ele muito importante para a gente entender muitos dos movimentos negacionistas que a gente tem hoje, né? Agora, essa cognição com essas características também funciona graças a um conjunto de motivações ou necessidades básicas que vão direcionar o funcionamento dessa cognição. Algumas aqui que eu quero destacar que são relevantes. Há uma busca, uma tendência, uma motivação de entendimento, né, que nós temos para compreender o mundo que está à nossa volta e o nosso próprio comportamento, de termos conhecimentos acurados, que sejam precisos, ou aparentemente precisos para poder explicar fenômenos complexos que estão à nossa volta. Também se tem uma necessidade que a gente chama de consistência, que seria de manutenção desses entendimentos ao longo da passagem do tempo, para cada um dos indivíduos, né? Então, fazer a mudança desses elementos é um pouco custoso para a estrutura cognitiva humana. Também há uma necessidade do que a gente chama de fechamento, né? Um termo um pouco estranho em português, vem do inglês a need for closure, mas é a ideia de conhecimentos ou estruturas de conhecimento que nós lançamos mão delas, que sejam fechadas em si mesmo, que elas não tenham aberturas ou flancos de explicação alternativa, né? Essa é uma outra motivação descrita. Além do que a ideia de uma motivação muito importante, que é a possibilidade de eu predizer os fenômenos, né, aplicar as minhas crenças explicativas sobre determinadas coisas que estão ao meu redor, que elas são estáveis, que não mudam ao longo do tempo. Isso é, na minha avaliação, algo bastante incompatível com a maneira como o pensamento científico funciona, porque a ideia de verdades ou de informações transitórias na ciência é algo muito corriqueiro, por mais ou menos tempo, a depender da área científica que a gente está falando, mas, em geral, os cientistas eles vão ter produção de informações e fatos científicos que, muitas vezes, podem até contradizer ou complementar informações anteriores. Então, essa motivação de estabilidade, ela não encontra muita guarida na maneira como o pensamento científico funciona. E é mais um desafio da forma pela qual a gente precisa desenvolver estratégias de comunicação pública da ciência, tá? Então, sobre o raciocínio motivado, que eu queria me deter um pouquinho mais, ele é um processo muito importante para a gente entender muito da negação científica, e trata-se de um mecanismo no qual as pessoas elas vão se engajar para reduzir uma eventual dissonância que elas tenham produzido, né? Por meio elas produzem dissonância quando elas vão tentar reduzir essa dissonância buscando a localização, a criação de argumentos que vão se encaixar de alguma forma nas crenças que elas tinham sobre determinado fenômeno, mesmo quando as evidências podem, muitas vezes, ser contrárias àquilo, né? A gente pode pensar em muitos exemplos modernos para entender como esse mecanismo funciona, né? Assim, grupos negacionistas, como, de novo, vou retornar aqui esse exemplo que eu gosto de utilizar porque é contemporâneo, né? De pessoas que defendem a ideia de uma Terra plana, você vai ter muito processo de raciocínio motivado aí para contorcer as evidências contrárias a isso,
né? Então, esse é um ponto onde o raciocínio motivado, do ponto de vista individual, ele vai funcionar de forma importante. Eu gosto de trazer aqui um exemplo de uma seita que estava vigente no estadunidense, né, no final dos anos 90, que era um grupo de pessoas que acreditavam que o mundo ia acabar. Vocês já devem ter ouvido isso, não é novidade. Volta e meia aparece um tipo de grupo que pensa e propaga uma ideia como essa, né? Nesse caso específico, eles acreditavam que o mundo ia acabar em 1997, em função da aproximação desse cometa aí que está na foto, que é o Hale-Bopp, né, que estava na sua maior aproximação com o planeta naquele momento, e eles se reuniram, então, com o argumento de que se eles estivessem juntos, eles seriam ali, né, no processo de passagem do cometa pelo planeta, eles seriam resgatados por uma espaçonave de seres extremamente inteligentes que estavam acompanhando aí o cometa nessa viagem dele. Eles acreditavam efetivamente nisso. Mas teve um grupo de 4 pessoas dessa seita que resolveu produzir evidências para essa crença. Eles, na verdade, resolveram ir até uma cidade próxima, o nome da seita era Portal do Paraíso, tá? A cidade próxima de onde eles estavam situados lá, né, que era uma região do interior de um estado norte-americano, não lembro qual era, e resolveram comprar um telescópio e apontar para o cometa para observar a existência da espaçonave. Evidentemente que eles conseguiram fazer isso e não observaram a espaçonave, né? Mas é um exemplo interessante, eu acho, da ideia de raciocínio motivado, porque ela explica como é que esse ajuste às evidências ele pode ser feito, né? No caso desses 4, ao invés deles mudarem a convicção, a crença de que não fazia sentido a ideia de que a espaçonave estaria acompanhando o cometa, eles, na verdade, resolveram devolver o telescópio para o fornecedor, lá para o comércio, voltaram no dia seguinte e pediram o dinheiro de volta, porque concluíram que o problema era no equipamento, né? E não necessariamente na crença deles. Ainda que esse exemplo possa parecer para muitos exagerado, no sentido, mas quem se envolve com seita são pessoas desajustadas, né? Elas não são pessoas normais, ou se você tem uma visão racional de si mesmo, você, mesmo como um cientista bem formado, você pode pensar assim, não, isso não é necessariamente para mim. O fato é que esse tipo de mecanismo, ele opera de maneira mais ou menos intensa na nossa vida cotidiana. Nós nos envolvemos em processo de raciocínio motivado, é algo corriqueiro, faz parte do funcionamento do nosso mecanismo cognitivo, tá? Para buscar esses equilíbrios e esses ajustes, né? Então, esse tipo de mecanismo, ele está presente, e ele não é explicado, e esse é um ponto muito importante. A gente não pode ter uma visão simplista de entendimento da cognição humana para achar que isso um fenômeno como esse é reservado para algumas pessoas, por exemplo, que têm um nível educacional mais baixo. Não é isso que as evidências empíricas têm nos mostrado nesses últimos anos, nos quais os movimentos negacionistas têm tomado uma dimensão bastante, um vulto muito mais importante no meio social contemporâneo, né? Então, um outro aspecto, então, que eu quero só reforçar, eu já comentei sobre isso, essa cognição e esses mecanismos, então, por exemplo, o raciocínio motivado, ele não vai acontecer num vácuo social. Essa validação e a existência de comunidades de crença vão ser muito importantes para a manutenção de crenças, inclusive aquelas negacionistas, né? E a interação pelas redes sociais, como eu já comentei, potencializou muito, né, essa validação social, né? Então, esse é um aspecto muito importante. E, de certa forma, a gente pode entender que o raciocínio motivado, junto com esse processo de validação social, ele vai funcionar como uma dinâmica, eu estou colocando aqui entre aspas essa expressão popular, né, da fome com vontade de comer, para você poder gerar e maximizar grupos que neguem efetivamente verdades fáticas, né, que a ciência tem como evidência de maneira apresentada há séculos, mas é perfeitamente possível encontrar grupos de pessoas, na maior parte delas com padrões de ser níveis e níveis de formação muito bom, mas que compartilham de crenças negacionistas, que fomentam isso e que compartilham e procuram, de maneira persuasiva, convencer outras pessoas de que elas estão certas, né? Então, isso efetivamente acontece, é um fenômeno que a gente tem que reconhecer ele como tal, de novo, usando o ferramental da ciência para entender o fenômeno, para poder promover, então, uma comunicação científica mais eficiente, né?
Então, a proposta aqui, e esse é o convite, né, que a gente precisa compreender esses mecanismos de forma a produzir comunicação da ciência que combata de maneira mais efetiva o negacionismo e outras questões relativas aos interesses do campo de comunicação da ciência, né? Então, é um ponto de partida importante, né? Então, a cognição do conhecimento científico, né, princípios vão servir como princípios e orientações para esse processo de divulgação do pensamento científico. E aí o reforço aqui que eu gostaria de fazer sobre isso. Eu não posso ter uma visão simplista sobre isso, né? De que, por exemplo, quanto mais racional as pessoas forem, menos elas vão ser persuadidas ou promover raciocínios negacionistas. As evidências recentes, na verdade, da pesquisa no campo, uma pesquisa que a gente faz, inclusive no Brasil, apontam, na verdade, que, por exemplo, um fenômeno que a gente procura avaliar nesses estudos, que é o que a gente chama de reflexividade cognitiva, que é a capacidade das pessoas lidarem com informações complexas, numéricas, por exemplo, né? A ideia de numerar-se é até um pouco correlacionada com isso. Supostamente, a gente poderia imaginar de maneira simplista que pessoas com uma maior habilidade como essa tenderiam a negar e a não endossar crenças negacionistas. Mas, na verdade, a evidência recente aponta para a gente que há uma correlação, que pode existir uma correlação positiva entre essas duas coisas. Entre muitos terraplanistas, há um alto nível de reflexividade cognitiva. Até porque uma das explicações possíveis para isso, né, é de que para você manter uma crença onde você tem tanta evidência fática contrária, você vai precisar ter uma boa capacidade de estruturação de argumentos, né, para você elaborar um raciocínio motivado mais persuasivo, e isso envolve uma habilidade de cognição reflexiva maior. Né? Então, uma visão simplista de que essa questão negacionista está associada a um baixo nível educacional ou a baixa determinadas características de disposicionais, né, individuais, é uma visão simplista do problema, e aqui o convite é que a gente tem que entender ele de maneira um pouco mais ampla, inclusive envolvendo os fatores sociais fundamentais desses encontros de validação social. Então, a gente não pode cair nessa tentação, por exemplo, de explicar unicamente na ideia da racionalidade dos indivíduos, porque os indivíduos são menos racionais, eles tendem a acreditar ou propagar mais isso. O que a gente tem que ter em mente, o que o modelo contemporâneo da cognição aponta para a gente, é que essa racionalidade humana ela é limitada. E há um processo muito importante de racionalização no meio desses elementos, e a gente precisa efetivamente reconhecer isso para ir adiante. Né? Então, aqui é um conjunto agora, para finalizar a fala, de elementos ou orientações que poderiam estar focadas nisso, né, para estimular os colegas e a comunidade científica brasileira para refletir sobre isso no processo de divulgação científica. Né? Então, um aspecto que esses estudos apontam para a gente é que, por exemplo, discussões confrontativas elas tendem a não ser eficientes. Eu estou usando aqui a palavra inútil, né? Mas talvez ela seja um pouco forte, mas, por outro lado, o que a gente tem de evidência é que, quando se confronta de maneira diretamente esses argumentos, tende-se a muito mais, sobretudo se a estrutura de crença está muito bem estabelecida para os indivíduos que negam determinado fato científico, a tendência é muito maior de se recrudescer nessas posições iniciais do que propriamente você conseguir produzir algum tipo de mudança nisso, né? Então, uma outra coisa que também não é útil, não é nada interessante, é se tratar com escárnio ou com deboche em relação a essas crenças. É um outro tipo de coisa que só vai gerar reatância e arraigamento desse tipo de entendimento negacionista, por exemplo, né? Então, meios que a gente poderia trabalhar um pouco mais a persuasão no processo de comunicação, sobretudo naqueles que já são, entre aspas, né, convertidos com a ideia do negacionismo científico, se tratar de enfatizar a propagação das evidências, né, se apresentar por que é que você tem uma evidência fática sobre determinado elemento. Né? No caso do processo agora da pandemia, a propagação e a explicação das evidências em si que sustentam determinado resultado, determinada orientação para o combate da pandemia, é uma tarefa fundamental para se poder
debelar ou minimizar argumentos contrários às políticas, né? As pessoas que defendem, por exemplo, que usar máscara é um grande engodo para você poder minimizar a taxa de contaminação na população. Esse tipo de argumento e questão, ela está efetivamente presente, recorrentemente, a gente escuta de maneira recorrente, em âmbitos diferentes. E argumentos focados nas evidências do funcionamento desse tipo de estratégia é fundamental, explicando por que se chega à conclusão de que a máscara é boa, e não como medida preventiva, e não só dando a diretriz associada a isso. Então, é explicar o processo, né? Então, não é apenas no resultado da evidência, mas do que a evidência significa, né? Esse é um ponto muito importante. Voltando ao início aqui, enfatizando muito mais o resultado do conhecimento científico, mas junto com o resultado se propagando a ideia de como aquele conhecimento ele pode ser qualificado como uma evidência científica, a melhor evidência disponível para o momento, né? Assim que se fala de maneira sistemática, né? Alguns outros elementos, né? Uma visão aberta da comunicação científica nas revistas científicas, né? Eu acho que cabe a cada cientista, ou a cada aluno de pós-graduação, de graduação que está se formando para virar um cientista futuramente, né? Se preparar e se esforçar, pelo menos, ou ter isso como meta e objetivo, não é necessariamente uma tarefa fácil, mas acho que é necessário, para que pelo menos a introdução e a conclusão do seu artigo científico publicado na revista científica seja compreendido por qualquer pessoa que consiga ler. Esse esforço, eu acho que é um esforço fundamental para o processo de comunicação. Porque, veja, hoje em dia o acesso às revistas científicas é muito mais fácil do que era há 10 anos atrás, e é uma tendência de que vai se tornar cada vez mais acessível. Vai estar à distância de alguns cliques de uma googada, né, de uma busca no mecanismo aí de busca da internet, e as pessoas vão poder acessar e ler isso em primeira mão. Tanto o movimento de ciência aberta promove isso, né, para que o acesso à publicação científica não sejam restritas às assinaturas, né? Esse é um ponto que faz com que isso seja mais presente. Então, a gente tem que esquecer do tempo em que a comunicação científica era unicamente focada, talvez não esquecer, mas entender que isso é um momento diferente da história, e reconhecer isso como um momento diferente da história, de que a comunicação ela estava acessível só nas prateleiras das bibliotecas. E hoje em dia o acesso é muito mais fácil. Então, essa comunicação direta, né, do cientista com a pessoa que não tem formação científica, mas que tem interesse no assunto, ela é muito diferente do que era essa mediação anterior. Então, eu acho que esse esforço ele é muito importante. Isso também vai ajudar de maneira a pulverizar e deixar mais acessível isso, né? E o convite aqui é para que partes introdutórias e de conclusão, não o texto inteiro, porque a ideia é que você ainda se comunique com o seu jargão, com a sua linguagem, com seus pares, né? Isso é fundamental, isso é indispensável. Mas, pelo menos, partes desse material precisa ser efetivamente acessível de maneira ampla. Isso faz parte de uma estratégia ampla de comunicação da ciência, eu acho que ela deve ser inserida na nossa cultura, né? Então, apresentar a forma pela qual a ciência funciona. Então, esse é um trabalho importante, eu já comentei isso, que tem a ver com a divulgação do pensamento científico e não do conhecimento científico, do resultado da pesquisa científica em si, né? Um envolvimento maior dos cientistas nessa tarefa, acho que esse é algo que, para a nossa geração e para as futuras gerações, vai ficar cada vez mais, com uma demanda cada vez maior, né? Então, não dá para a gente delegar só para um profissional de comunicação científica, um comunicador da ciência fazer isso. Acho que isso é importante, né? Eu acho que é um trabalho conjunto que a gente tem com os divulgadores, né, próximos da comunidade científica, e a ideia de profissionalização também do uso da internet. Então, acho que não basta para nós cientistas criarmos um canal pessoal do YouTube e começar a publicar lá vídeos sobre a pesquisa que a gente faz. A gente tem que tomar um pouco de cuidado sobre essa dinâmica de profissionalização também, tendo uma visão mais, digamos, profissional do uso desse tipo de recurso, né? E o enfoque nas evidências. Eu acho que é muito importante, sempre que se tentar fazer comunicação pública da ciência, você explicar e dar informações para quem está consumindo essa informação, dessa dinâmica e desse efetivo processo de como aquela informação ela vai chegar a ser, ganhar o predicado científico. Esse, eu acho que é o ponto principal aí que a gente tem.
E um último elemento, para finalizar, Fernanda, agora é o último slide, e eu sei que a gente já está aí um pouquinho além da hora, mas a gente atrasou um pouquinho para começar, né? Mas eu acho que isso é um raciocínio fundamental e é uma mobilização que eu sei que ela tem um alto custo, né? Mas a gente precisa demandar e exigir trabalhar como comunidade científica para ter mudanças culturais e pedagógicas essenciais no nosso processo de formação, no ensino fundamental sobre ciência. A educação básica sobre ciência, ela precisa dar outra ênfase. A nossa educação básica, ela é muito focada em ensinar e não muito em inspirar sobre o conhecimento científico. Quando eu falo em inspiração, não é nada mágico ou artístico propriamente, ainda que possa ser, isso é muito desejável, né, que seja atraente, né, mas é muito importante se ensinar não apenas o que é o conhecimento científico, mas como a ciência ela produz aquilo, como que ela chega naquele resultado, né? Então, é muito importante que a gente mude a nossa cultura de ensino fundamental para promover o pensamento científico nessa educação básica, muito mais do que ensinar conceitos científicos, muito mais do que simplesmente ensinar o que é uma membrana de uma célula, mas é dar elementos para que esses alunos eles entendam como que esse entendimento do que seja uma membrana de uma célula chegou a esse modelo de compreensão da célula humana. Há um conjunto de meios para eu poder dizer que essa é uma compreensão científica válida, que esse é um conhecimento científico. Isso precisa ser enfatizado. Sem dúvida, a pesquisa na área de formação, de ensino de ciência, se preocupa muito com isso, mas acho, e isso é extremamente salutar, extremamente importante, acho que a gente precisa acirrar esse tipo de conhecimento usando esse referencial de ciência cognitiva que eu apresentei, e que pode ser muito útil para a gente produzir esses elementos, né, ter uma efetividade maior sobre isso, mas é muito importante essa mudança cultural, porque isso é que vai formar cidadãos mais bem informados, não só decorando o conteúdo, mas, evidentemente, conseguindo produzir como o conhecimento deve ser transmitido e o pensamento científico deve ser promovido, esse pensamento crítico, né, no ensino fundamental. Isso é fundamental. Então, não dá para limitar a ideia de compreensão pública a conceitos, a nomes de cientistas, a instituições científicas. A gente precisa ter uma visão mais ampla disso e fomentar, sobretudo no ensino fundamental e básico, essa compreensão do pensamento científico. Né? Bom, então era isso, a ideia geral da apresentação. Estou deixando aqui brevemente projetado alguns contatos. Quem tiver eventual interesse em entrar em contato comigo, esses são os meios. E agora vou retirar aqui o compartilhamento para a gente poder retomar e ver se tem alguma questão aí a ser discutida. Né? Eu queria, então, agradecer a bela conferência do Ronaldo Pilatti. Eu fiquei muito encantada com os conhecimentos que eu mesmo aprendi. Acho que é da maior importância o que você traz, quer dizer, que a comunicação pública não deve se restringir apenas à divulgação da ciência, mas também a maneira pela qual a ciência é produzida, daí a ênfase que você coloca na questão do como, e o como, inclusive, lá na educação básica. E aí você nos dá essa lição dos mecanismos de cognição de quem recebe. Isso é muito importante. Eu vou colocar algumas questões que surgiram aqui. As armas, Isaac Reutemann, as armas de lavagem cerebral são eficientes? Como prevenir? Leconte Coelho Júnior, como mudar a forma da escrita científica? Ou seja, o jargão técnico faz parte da nossa formação. Como mudar isso? Dora Ventura, com relação aos artigos científicos, existem algumas revistas que pedem aos autores um resumo dos achados em linguagem acessível. Isso poderia ser generalizado, seria importante. Aí já é um comentário, eu acho, do Isaac, de novo. O ensino de ciências para as crianças permite
a elas ter uma visão do mundo. Acho que ainda tem outra aqui. Não, é isso mesmo, são essas. Tá? Eu passaria de novo a palavra para Ronaldo. Perfeito. Fernanda, muito obrigado pela sintetizar as questões. Eu agradeço aos colegas, professor Isaac, nosso colega da UNB, assistindo, coisa boa. Muito obrigado por estar aí conosco. Veja, toda essa questão, né, a ideia da lavagem cerebral, né, ela surge muitas vezes, até certo ponto, dependendo de como ela é levada, mais como uma teoria da conspiração, que é um outro elemento, uma outra área de investigação. Por que as pessoas acreditam em teoria da conspiração? Ou por que elas usam teorias da conspiração para sustentar as próprias crenças e elementos, né? Mas veja, eu acho que o ponto aí, o recorte aí do tema é que esses mecanismos cognitivos podem efetivamente levar as pessoas a acreditarem em coisas totalmente sem base fática, né? Eu acho que esse é o ponto aí da pergunta, inclusive, do professor Isaac, sobre essa ideia da lavagem, né? Pode funcionar a depender do conjunto de elementos, e eu não diria unicamente internos às convicções das pessoas, mas do próprio ambiente social criado, né? Você pode ter, sim, indivíduos que acreditem em coisas completamente sem base em evidência. A gente está discutindo sobre isso. Esses movimentos negacionistas, boa parte deles, né, são completamente contrários ou negadores de evidências fáticas muito bem estabelecidas há séculos, né? Então, é possível que esse tipo de questão aconteça? Sim, é possível, né? As armas para a gente lidar com isso, em parte, tem a ver com essas dinâmicas comunicacionais, de como você tentar lidar com esses mecanismos e esses vieses, né, que acabam produzindo essas crenças tão extremadas, negacionistas que a gente vê, né? Então, acho que o ponto é isso, né? Então, respondendo eficiente, pode ser, não sei se eu nomearia isso como lavagem cerebral, mas a prevenção que a gente poderia produzir, a vacinação, vamos usar um termo aí do momento para isso, né, estaria associada a você dar ferramentas de pensamento crítico, como o próprio professor Isaac falou lá embaixo, né, para elas terem uma visão de mundo, né, para as crianças, ensino básico para as crianças terem uma visão de mundo, né, uma perspectiva compreensiva. Então, inspirar o pensamento científico é talvez uma das armas mais eficientes que a gente tenha, mas que nós estamos fazendo de uma forma muito rudimentar, muito ruim, muito pouco eficiente na minha avaliação de maneira geral, né? Bom, o trabalho para o Leconte, né, que perguntou sobre a comunicação escrita científica, eu acho que esse é um exercício, Leconte, que a gente precisa estabelecer e incentivar nos nossos processos de formação em nível superior e nível de pós-graduação, para melhorar a escrita de forma que ela saia do jargão fechado só para se comunicar com a comunidade. Eu acho que isso é algo que a gente também pode trabalhar. Eu acho que nas últimas décadas até a gente tem tido incentivo, né, para fazer isso. Há, inclusive, eventos e ações, acho que são muito salutares, que premiam, por exemplo, alunos de pós-graduação que conseguem explicar sua tese em 3 minutos, ou conseguem gravar vídeos curtos, que aquele assunto que ele está estudando seja entendido de maneira ampla. Acho que esse tipo de esforço, esse tipo de incentivo, ajuda a gente a criar uma cultura para minimizar o uso do jargão, né? E isso faz parte também de um processo de formação, eu acho, de longo prazo. Acho que nós já caminhamos em relação a isso, mas ainda temos o que caminhar. E junto a essa perspectiva mais ampla, cultural, acho que o comentário da Dora também é muito importante, porque, no fundo, a gente já tem um conjunto de iniciativas oficializadas por revistas científicas, onde esse pedido, né, que eu usei num dos slides, né, de que pelo menos a introdução e a conclusão ela seja acessível a qualquer um, essa é uma outra forma de mudar a cultura, onde os próprios periódicos científicos tenham demandas dessa natureza para os pesquisadores. Os pesquisadores, eles acabam respondendo por questões evidentes, né, porque a publicação é a finalidade de boa parte do nosso trabalho como cientistas, né, e esses condicionantes editoriais, de linhas editoriais onde isso é pedido, são muito importantes para a mudança da cultura. Então, esse é um exemplo, inclusive, de mudanças que eu acho que já estão sendo mais corriqueiras no nosso meio, né. Então, eu acho que tem impressão, Fernanda, que eu consegui aqui cobrir mais ou menos todos esses últimos, eu acho. Bem, como nós estamos já adiantadas na hora
adiantados na hora. E, além disso, as perguntas eu acho que já foram concluídas. Eu gostaria de dizer mais uma vez que foi um prazer apresentar não só Ronaldo, mas essa conferência. Bem, e agradeço a presença de todos pelo YouTube, a presença virtual, que atualmente é essa única presença que a gente pode desfrutar. Bem, a Dora colocou aqui ainda... não, tem... Se você quiser responder ainda, como combater, aí é Luiz Bento, o efeito Dunning-Kruger na internet. E a Dora coloca para você excelentes reflexões, Ronaldo. Precisamos pôr em prática essas ideias. Em um minuto, eu acho que você poderia responder a pergunta feita anteriormente pelo Luiz Bento. Ah, perfeito. Luiz, obrigado pela pergunta. Essa é uma questão muito, muito relevante nesse meio, né? Me parece que a ideia da gente focar, né, no processo das evidências em si, não dos resultados, é uma das maneiras de a gente tentar trabalhar isso. Também é importante, inevitavelmente, a gente criar as bolhas das pessoas, né? Essa dinâmica das redes sociais, elas funcionam assim. Então, a criação de bolhas ou dinâmicas de grupos sociais desses assuntos ou temáticas de comunicação pública da ciência são fundamentais, né? A gente não tem muito como escapar disso, mas são efeitos que acabam sendo muito potencializados, como o Dunning-Kruger, né? Dentro desse ambiente virtual, porque você tem essas dinâmicas de validação muito, muito fortes e muito presentes, como eu comentei. Então, é um desafio, mas eu acho que a gente precisa ter também a estruturação de bolhas e de estratégias de comunicação para poder extrapolá-las em determinado momento. Mas é muito importante que a comunidade científica não fique ensimesmada dentro das suas próprias bolhas. Ela precisa ser capaz de ir além disso para que a gente consiga ter uma comunicação mais eficiente. E eu não tenho, assim, tenho uma convicção bastante razoável, em função da própria área de pesquisa qual eu atuo, milito, né, de que a gente precisa fazer uso desse tipo de referencial para ter maior eficiência. E, Dora, eu concordo, a gente precisa botar em prática mesmo, né? É um desafio, mas eu acho que é uma tarefa também que compete a cada um de nós da comunidade científica em ter isso como uma das metas do nosso trabalho de comunicação. Nossa comunicação científica, não acho que ela deva terminar unicamente, né, ter uma terminalidade única nos nossos artigos, né? Acho que a gente pode abrir esses artigos, como essa proposta, né, de ter partes dele que comunique mais amplamente, mas também fomentar outras ações e incentivar nos nossos alunos, nas próximas gerações, habilidades também para fazer isso, que é fundamental. Fernanda, eu que quero agradecer muito você estar aqui com a gente hoje, foi um prazer tê-la aqui apresentando, muito obrigado pela disponibilidade pronta, e é isso, acho que é um assunto que a gente tem muito o que discutir. Então, mais uma vez, obrigada e até logo. Tchau, pessoal. Obrigado.